Graças a Deus, meus irmãos. Vamos ficar de pé? E assim que você estiver de pé, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, do verso 31 ao 39, será o nosso texto dessa noite. Amém? E diz a palavra de Deus: Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Falemos com Deus mais uma vez, meus irmãos. Curve sua cabeça. Pai de amor, queremos nessa noite termos em nossas mentes gravadas a Tua palavra. Renova a nossa fé. Traz, ó Deus, à tona o amor que um dia tivemos, o desejo que um dia tivemos por estar em Tua presença. Nos ajuda, Senhor, a relembrar tudo aquilo que o Senhor fez por nós. E renova a nossa esperança em Ti, Senhor. É assim que nós oramos a Ti, por meio do Teu Filho amado Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos? Meus irmãos, a carta de Paulo aos Romanos é certamente a obra-prima de Paulo. Paulo, em toda essa carta, traz um conhecimento acerca do Cristo de maneira maravilhosa. Ele, de fato, trata da obra da salvação, obra esta realizada por Jesus Cristo na vida dos crentes pela fé. E aqui, meus irmãos, mais especificamente, podemos chamar o ponto mais alto. O capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos é o ponto mais alto dessa carta. Em outras palavras, este é o clímax do seu texto. No capítulo anterior, o capítulo 7, Paulo havia falado sobre a área mais baixa do desespero humano, constatando o seu próprio estado desesperado. Veja comigo, capítulo 7, verso 24. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Esta é a constatação de Paulo diante da realidade do homem sem Deus. Sem a obra de Cristo, sem a graça, o homem está num estado desesperado. O homem está num estado ao qual ele não pode fugir. E aqui no capítulo 8, Paulo conclui a sua resposta a essa indagação, dizendo, agora pois, já nenhuma condenação há. Vejam, verso 1 do capítulo 8. Agora pois, já nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo Jesus. Vejam, meus irmãos, por um lado, Paulo nos mostra uma realidade caótica, de desespero, de desvantagem, um mundo depravado, onde há, de fato, uma impossibilidade de salvação. Quem me livrará, diz Paulo? Quem vai resolver esta situação diante do meu estado caído? Eu não posso me socorrer, então quem me salvará? Por isso, Paulo nos mostra, por um lado, esse estado de impossibilidade, uma realidade onde não há benevolência. Seu destino será dor e perdição. Não há possibilidade de salvação sem Deus, sem Cristo. Só há dor, choro, agonia eterna. Mas, por outro lado, Paulo nos mostra essa realidade. Nós, meus irmãos, somos completamente incapazes de nos livrarmos. Paulo, mais atrás, em Romanos ainda, capítulo 3, verso 12, diz: todos extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. O que Paulo está nos dizendo, olha, a realidade do homem é de sofrer eternamente, é de castigo e perdição, pois este é o mundo que ele ambicionou desde a queda. Um mundo sem Deus, um mundo perdido. A realidade do mundo sem Deus é um mundo onde não há possibilidade de livramento. Ninguém poderá nos livrar deste fim tenebroso. Ninguém com suas próprias mãos poderá se livrar desta realidade caótica. Essa é a realidade do pecado trazida por Paulo na carta aos Romanos. Mas, meus irmãos, como eu disse, se por um lado a nossa realidade é de perdição eterna, por outro lado, Paulo vê que em Cristo há uma única e segura porta. Há uma única e segura porta de salvação, o único meio pelo qual podemos receber o perdão e receber a salvação. Sobre isso, Paulo estava totalmente convicto da sua vitória. O verso 18, ainda do capítulo 8, Paulo diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com uma glória a ser revelada em nós. Paulo, meus irmãos, plantou toda a sua convicção nesta verdade de que sim, eu estou perdido. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E a resposta vem para Paulo: Jesus Cristo me livrará. Eu estou bem certo, eu estou seguro. E o termo aqui, meus irmãos, por certo, utilizado por Paulo, é uma máxima convicção, não é um pensamento, olha, talvez esse Jesus me salvará. Não é uma possibilidade. Paulo não está supondo que a glória de Cristo, que há de ser revelada nele e na vida da igreja, poderá ser melhor do que esta realidade. Paulo não está visualizando uma utopia. Um mundo maravilhoso que talvez pode acontecer ou não. Paulo não está supondo. Paulo tem por certo. Ele tem algo certo gravado em sua mente, algo firme. Para Paulo é algo quase palpável. Paulo quase pode ver a glória de Deus sendo revelada na vida dele e da igreja, por meio de Cristo. E como eu disse, meus irmãos, por isso Paulo entrega toda a sua esperança nessa certeza. E nós vamos ver ao longo dessa carta, Paulo tratando disto, dessa afirmação, da sua certeza, da sua compreensão, da sua fé, da sua confiança nesse Jesus. Compreendendo essa informação, meus irmãos, podemos agora compreender com mais clareza a força do que Paulo nos fala nos versos 31 a 39, que nós acabamos de ler.
O apóstolo esclarece a seus ouvintes sobre a sua convicção através de 5 declarações, 5 afirmações, 5 perguntas retóricas. Paulo não deseja ouvir as respostas, porque Paulo já as tem, mas ele quer, através dessas perguntas, desses questionamentos, avivar a memória desta igreja que estava em Roma, a obra de Jesus Cristo na vida deles. E a primeira pergunta de Paulo, meus irmãos, verso 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Meus irmãos, o apóstolo Paulo aqui não está de fato perguntando, olha, quem é contra a igreja? Porque, meus irmãos, se Paulo fizesse essa pergunta, haveria um inferno inteiro que responderia: nós somos contra vocês. Se nós, meus irmãos, perguntássemos, olha, quem é contra nós? Os movimentos extremistas responderiam: nós somos contra vocês. Os movimentos LGBT, K, W, Z, P, Q, já não sei mais quantas letras tem, diriam: olha, nós somos contra vocês. Aqueles que desejam estar no pecado diriam: nós somos contra vocês. E Paulo não está fazendo essa pergunta. Porque estes homens, estes movimentos, gritariam de pronto: nós somos contra a sua Bíblia, contra seu Jesus. Mas não é este o alvo de Paulo, não é esta pergunta. O que Paulo está dizendo é: se Deus está do nosso lado, quem poderá nos deter? Veja que essa pergunta, meus irmãos, é uma pergunta que está exatamente em oposição à pergunta feita por Paulo lá no capítulo 7, versos 24. Quem me livrará do corpo desta morte? E a resposta de Paulo, trazida aqui neste capítulo, é: somente um relacionamento verdadeiro com Deus, através de Jesus Cristo, pode nos salvar. Só mesmo uma relação íntima com Deus, através de Cristo, pode nos livrar do terror desta vida. Somente uma relação pura e sincera, se relacionando com Deus todos os dias, pode nos livrar. Porque se Deus está conosco, nada irá nos deter. Se Deus está conosco, ninguém será contra nós. E observe, meus irmãos, que Paulo está declarando aqui: se o Rei, se o Senhor do Universo está do nosso lado, se Ele nos amou, nos escolheu, nos chamou, não importa o ódio do mundo, não importam as tentativas que o mundo tentará contra a igreja de Deus, Ele nos livrará das mazelas e do ódio deste mundo. O comentarista Warren Wiersbe diz que Deus é por nós e provou isso dando-nos seu Filho. O Filho é por nós e prova isto intercedendo por nós junto ao Pai. O Espírito Santo é por nós, assistindo-nos em nossa fraqueza, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Meus irmãos, Deus está trabalhando a todo tempo em favor da sua igreja. Veja o verso 28 do capítulo 8 ainda. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A verdade, meus irmãos, que em todo tempo Deus está trabalhando em favor dos seus. E isso, meus irmãos, não excluem as provações. O fato é que em todo tempo Deus trabalha em nosso favor, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus está trabalhando, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio aos sofrimentos deste mundo que a sua igreja passará, Deus está trabalhando.
Deus em nenhum momento, meus irmãos, abandona a sua igreja. Ainda que o mundo o caçou e olha onde está o seu Deus. O nosso Deus está dizendo que está sempre ao nosso lado. E por isso, meus irmãos, nós devemos estar de corações gratos, mesmo quando os dias são maus, mesmo quando a doença bate à nossa porta, mesmo quando as dificuldades, o desemprego nos assola, mesmo assim, o crente, aquele que está em Cristo Jesus, deve estar alegre em Deus, porque Deus está trabalhando em seu favor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Disse Paulo. A sua segunda pergunta, meus irmãos, foi: aquele que não poupou o seu próprio filho, porventura não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Paulo faz aqui, meus irmãos, sua argumentação se utilizando da ação maior para menor. Percebam, se quando nós éramos pecadores, inimigos de Deus, Deus nos deu Jesus, o seu melhor, e mais do que o seu melhor, ele nos deu a si mesmo. Ele nos deu o seu filho. E, meus irmãos, precisamos lembrar de que quando nós estamos falando de que Deus nos deu o seu filho, isso deve ser ainda mais grandioso quando compreendemos que Jesus não é uma parte de Deus. A minha filha que está crescendo, ela é uma parte de mim. É uma parte de Tamires. Ela está sendo formada com traços genéticos sendo combinados. Ela provavelmente terá afeições minhas e de Tamires. E espero que mais de Tamires. Mas ela é parte de mim. Ela é parte de Tamires. Mas Jesus Cristo é totalmente Deus. Quando estamos falando de Cristo, o Filho de Deus, sendo dado à sua igreja, é não parte, mas tudo. Deus não nos deu apenas o seu melhor, mas Ele se deu por completo. Ele se ofereceu em favor da sua igreja. Ele nos deu tudo. Cristo é totalmente Deus, Ele é a imagem de Deus, nele reside toda a plenitude, Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. Ele não é parte, Ele é tudo. Sendo assim, meus irmãos, sendo Jesus tudo isso, se quando éramos pecadores, perdidos, Deus nos deu tudo, porque agora que fomos feitos seu filho, Ele não nos dará coisas menores. Porque agora Ele não nos dará daquilo que precisamos. Certamente não aquilo que eu e você queremos, mas aquilo que precisamos. Se Deus nos deu o maior, certamente nos dará o menor. Ele foi capaz do extremo, do alto amor, chegando a tal ponto de não nos negar tudo. Em Cristo, Deus nos abre as portas do céu. E por que Ele não nos dará as coisas menores? Meus irmãos, tudo depois disso é pequeno. Ele é poderoso para nos dar infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. O termo aqui não poupou expressa justamente esta entrega generosa. Como quem não mede esforços para ajudar alguém. Deus não, peraí, deixa eu ver se eu tenho alguma moedinha aqui para te dar. Não, Deus abriu os cofres, Deus deu tudo. Ele não mediu esforços para ajudar alguém.
O pastor Hernandes expressa isso muito bem ao comentar que Cristo é o dom inefável de Deus. E a cruz é o gesto mais profundo do seu amor. Cristo não morreu como um mártir, foi entregue. E ele mesmo se entregou. Quem entregou Jesus à morte não foi Judas, por dinheiro. Não foi Pilatos, por medo. Não foram os judeus, por inveja. Mas o Pai, por amor. Tito, capítulo 2, verso 14, nos diz, meus irmãos, que ele que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda maldade, por ficar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Gálatas também, capítulo 2, verso 14, Paulo também expressa isso, dizendo, se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Foi ele que se entregou de livre vontade. Ele não foi forçado. Entendam, meus irmãos, a grande importância de que Deus nos deu tudo, sem medir esforços, sem pressões. Ele se entregou por nós. Se ele nos deu Cristo, por que ele não nos dará as demais coisas? Em terceiro lugar, meus irmãos, a terceira pergunta retórica de Paulo diz que quem tentará acusação. Para Paulo, meus irmãos, nenhuma acusação pode prosperar contra aqueles que Deus decidiu escolher. Não há acusações que podem ser prósperas diante daqueles que Deus decidiu amar. Visto que Deus já o justificou com base no sacrifício vicário de Cristo. Com base neste sacrifício, os eleitos estão com a sua dívida paga. A sua transgressão com a lei e com a santidade de Deus e com a justiça de Deus foi sanada por Jesus. Para os eleitos não há mais acusações, não há mais base legal para cobrar pecados retroativos. Tudo foi pago por Jesus. Tudo foi pago no tribunal de Deus. Para os que estão debaixo da cruz de Cristo. Isso porque Jesus é o advogado deles. Jesus é o nosso advogado. Ele nos defende. E Deus, sendo o juiz, já nos declarou justificados. Aqueles que estão em Jesus, aqueles que estão sobre a ponte da cruz, atravessando para Deus, esses já estão com suas dívidas pagas. O tribunal de Deus é o verdadeiro Supremo Tribunal. É a instância máxima do poder universal. As decisões deste tribunal não são passíveis de recurso. A Bíblia não é o alto da compadecida. Satanás não vai levantar recursos contra os eleitos de Deus. Porque a sua dívida foi paga de uma vez por todas. Este tribunal não pode ser corrompido. Não há conchavos. Não há disputas. Há o simples decreto de Deus. Sim, está perdoado. Por seu decreto, os pecados dos crentes foram perdoados. Nossa dívida já foi paga. A justiça de Cristo já foi creditada em nossa conta. Como nos diz 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Meus irmãos, vocês conseguem compreender? Para aqueles que estão em Cristo Jesus,
A sua dívida foi paga. Não há pecado que seja grande demais para a ação de Cristo. Ele pagou as dívidas para aqueles que ele decidiu amar. Em sua quarta pergunta, Paulo deixa essa certeza ainda mais concreta. Verso 24. Quem os condenará? Vejam, meus irmãos, que Paulo não está aqui negando a possibilidade de atentarem acusações. Elas irão acontecer. Tentativas irão surgir. Mas o que ele nos declara é que essas acusações não possuem mais o peso que antes, pois não há só um perdão efetivo, mas um cuidado permanente. Deus não apenas perdoa os pecados, Ele os mantém seguros. A porca lavada não pode mais voltar ao chiqueiro. Aqueles que foram purificados por Cristo não podem mais voltar à sua vida anterior. Porque Cristo tem seu cuidado permanente na vida dos seus eleitos. Sendo assim, meus irmãos, essas acusações não só não possuem mais peso, mas jamais voltarão a ter. A obra de Cristo na vida dos seus eleitos, meus irmãos, é de uma vez por todas. A realização da salvação na vida daqueles que são salvos por Cristo é definitiva. As algemas pesadas que nos trancavam já não mais têm o seu peso, pois agora não pertencemos mais ao mundo, mas pertencemos ao Senhor Jesus. Por isso, Paulo diz: quem os condenará? Que poder será capaz de condená-los diante dessa obra definitiva? Por isso, meus irmãos, sua quinta e última pergunta nos lega uma certeza ainda maior, dizendo: quem nos separará do amor de Cristo? Se Cristo é aquele que nos perdoa, se Ele é aquele que nos mantém, Paulo deixa agora claro que este perdão e esta manutenção não podem ser paradas, porque ninguém pode mais nos separar de Cristo. Paulo responde a esta grande pergunta com outra: será a tribulação ou angústia? Será perseguição ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Meus irmãos, o argumento do apóstolo Paulo é de que nenhum problema, situação ou adversidade, acontecimento humano ou até angelical, poderá quebrar o nosso vínculo com Deus por meio de Cristo. E novamente, meus irmãos, Paulo não está dizendo que essas calamidades, que esses problemas não poderão acontecer. De fato, eu e você, meus irmãos, vamos passar por diversas situações difíceis. Veja o verso 36. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Sim, meus irmãos, nós passaremos por dificuldades. Passaremos por problemas, por pandemias, por guerras. Passaremos por tudo isso. Mas, meus irmãos, nem as maiores calamidades são suficientes para nos separar de Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que os dias maus passarão por nós. E você
Nós não estamos livres disso. Se alguém te disse algo diferente, corra. Porque você vai passar por tribulação, você vai passar por problema. Você vai passar por dificuldades. Lembre-se, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Você vai passar por isso. Não é se, mas quando nós passaremos. Talvez, meus irmãos, você saia daqui e passe por uma grande tribulação, receba uma ligação terrível. Amanhã, você encontra com seu patrão e ele diga, olha, infelizmente nós estamos fazendo corte. Nós passaremos por isso. Mas Paulo quer que entendamos que mesmo em dias difíceis, onde estejamos passando pela sombra da morte, passaremos por eles, com a certeza de que em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Meus irmãos, esta certeza deveria confortar o nosso coração no meio das maiores dificuldades. O nosso coração deveria estar descansado em Deus por esta certeza, a qual Paulo também tinha. Nós não deveríamos estar reclamando continuamente da nossa vida, mesmo diante de tribulações. Meu irmão, eu passo por tanta dificuldade. E você diz isso para alguém e diz, olha, realmente, você tem razão. Não, não tem razão de reclamar. Porque em meio a essas tribulações, em meio a essas coisas, Deus está conosco. Ele já decretou a vitória, ele já decretou a certeza de que você passará por isso. E ainda, meus irmãos, que Deus feche seus olhos, que você parta para a glória. Você receberá a maior das vitórias e estar com Cristo antes. O Senhor Deus, por Cristo, já tem cuidado de todas essas coisas. Eu disse, tudo se torna pequeno, ínfimo. Por fim, meus irmãos, Paulo chega ao ponto culminante da sua argumentação nos versos 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Meus irmãos, esta certeza que bradava no coração de Paulo, que deve bradar em nossos corações, meus irmãos, é de que em Cristo e somente nele, tudo isso é certo. Tudo isso está definido. Essa certeza, meus irmãos, deve de fato nos consolar e nos fortalecer nos dias difíceis, nos dias bons, quando tudo vai bem, quando tudo vai mal. Nossa fé em Cristo é suficiente para nos satisfazer. Mas, meus irmãos, nós somos tentados todos os dias a murmurar. Por que, Senhor, isso está acontecendo comigo? Por que, Senhor? Esses dias virão, meus irmãos. Mas nós devemos nos voltar para a palavra de Deus e nos relembrar de que em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Como cristãos, pois o que temos de melhor, além de Cristo? Qual é o seu tesouro? Qual é o seu bem mais valioso diante desta certeza de Paulo? Qual é o seu tesouro maior? Será que nós poderíamos dizer aquilo que o salmista Asaf disse no Salmo 73? Que tenho mais eu no céu? Não há outro quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre.
Meus irmãos, diante de Cristo, nós devemos ser altamente consolados pela certeza de que sim, nós passaremos por dificuldades, mas sim, nós já vencemos em Cristo. Ele é o nosso tesouro, ainda que tudo seja levado, ainda que tudo seja roubado de nós. Nós temos a Cristo. Nós temos Jesus Cristo em nossa vida e, meus irmãos, em nada pode nos separar disso. E o que podemos concluir, meus irmãos? Toda a nossa existência e permanência na nova vida não só pertencem a Cristo, mas dependem dele. Cristo não é alguém que nós encontramos no início da nossa caminhada e jamais voltaremos a nos relacionar com ele. Nós o encontramos no início e caminhamos com ele todos os dias. Nós dependemos dele para nos manter de pé. É ele que nos motiva, ele que nos dá o prazer de estar na sua presença. E eu gostaria, meus irmãos, de trazer 4 razões para que nós estejamos confiantes em Cristo. A primeira delas, Cristo morreu por nós. Meus irmãos, essa verdade deve ressoar nos nossos corações. Cristo morreu por nós. Em nosso lugar, em nosso favor, ele sofreu o castigo que deveria cair sobre a sua cabeça e sobre a minha. A cruz na qual Cristo foi pregado deveria ser minha e sua, mas ele tomou sobre si todas as dores. Ele bebeu o cálice da ira de Deus sozinho. Ele tomou a ira de Deus sobre ele. Sofreu o duro golpe da lei que deveríamos ter suportado. Morreu a nossa morte para que nós tivéssemos a sua vida. Ele tomou o nosso lugar. Nós não estamos mais caminhando pela estrada que leva direto para o inferno, pois Cristo veio e nos tomou para si. Ele quitou a dívida. Em segundo lugar, a morte ao qual ele tomou não pôde vencê-lo. A sepultura está vazia. Para aqueles apóstolos, aqueles discípulos, no dia da crucificação, meus irmãos, foi o dia mais terrível. Poxa, nosso Senhor morreu, e agora? Toda a esperança que ainda não estava concretamente estabelecida havia se perdido, porque aquele que nós achávamos ser o Messias está morto. Nós o enterramos. Mas o fato é que Paulo diz que a morte não pôde vencê-lo. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós. A morte não pôde detê-lo. Cristo triunfou sobre a morte e arrancou o aguilhão de sua vitória. Ele venceu a morte e ressuscitou dentre os mortos para a nossa justificação. A morte naquele momento foi destronada, vencida. A ressurreição de Cristo, meus irmãos, é de fato a garantia de que Deus, o Pai, aceitou a oferta de Deus, o Filho. E Jesus, meus irmãos, é a garantia, é o modelo da ressurreição da sua igreja. Assim como ele venceu, a sua igreja também vencerá a morte e ressuscitará naquele grande dia. Isso deve nos renovar a esperança. Em terceiro lugar, o texto ainda diz que Jesus está à direita de Deus. Jesus tem a posição de exaltação e de governo. Isso significa que Deus, o Pai, de fato, estabeleceu a vitória de Cristo. A sua obra expiatória foi aceita.
Ele está exaltado sobremaneira, colocado acima de todo principado e potestade. Cristo é a autoridade, é o Senhor de todas as coisas. E aqueles que estão em Cristo estão naquele que é o Senhor de tudo. Ele é o Senhor de tudo. E por fim, em quarto lugar, aquilo que deve nos reanimar, nos despertar, nos avivar em dias difíceis. A intercessão de Cristo tem absoluta eficácia. Ele é o nosso intercessor legal. É Cristo Jesus quem morreu ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Jesus está diante de Deus representando a sua igreja, clamando por ela todos os dias, até a consumação dos séculos, como diz o capítulo 28 de Mateus. Eu e você não podemos nos representar diante de Deus, mas nós temos um fiel representante, Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, de fato, a nossa igreja, a igreja de Deus que está espalhada sobre a face da terra, precisa ser despertada. Nós precisamos voltar às verdades eternas, mas não apenas voltar para as verdades. Não apenas nos debruçarmos sobre a sã doutrina, mas precisamos clamar a Cristo que nos desperte. Os dias são maus. As dificuldades virão. Mas nada deve ser suficiente para nos impedir de estar em comunhão uns com os outros. De estar buscando Cristo. Meus irmãos, eu sei como é difícil. Mas lembremos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Fiquemos de pé, meus irmãos. Pai de amor, sabemos da nossa total incapacidade, Senhor, de nos automotivar, de nos autoconduzir. Precisamos, Senhor, da Tua boa mão a conduzir a Tua igreja, relembrando essas verdades em nosso coração todos os dias. Ó Senhor, nos ajuda a, diante das dificuldades deste mundo, dos afazeres, das correrias, lembrarmos de que nada pode nos separar de Ti. Ainda que o mundo tente nos enganar, nos confundir, ainda que a nossa fé esfrie, ainda assim nada disso pode nos separar de Ti, Senhor. Ainda que passemos por momentos de frieza, ainda assim nós cremos, Senhor, que nada pode nos separar de Ti. Mas por isso, Senhor, nós clamamos nessa noite. Nos ajude. Nos ajude a voltar a ter prazer e o desejo de estarmos em Tua santa presença, de estarmos buscando a Tua palavra, de estarmos em comunhão uns com os outros, de estarmos reunidos como Tua igreja, Senhor, e fazermos a Tua vontade. Nos ajuda, ó Deus. Clamamos a Ti porque sabemos que o Senhor é o nosso real motivador. É o Senhor que intercede à destra de Deus em favor do seu povo. Por isso, pedimos, nos ajuda, Senhor. Dá-nos novamente um renovo, Senhor. Ó Deus amado, nos ajude. E para aqueles, Senhor, que ainda não têm este relacionamento concreto e fiel contigo por meio de Cristo, te pedimos, Senhor, abram seus corações. Converta-lhes a Ti, Senhor.
Converta-lhes a uma vida sincera e real contigo. É assim que nós oramos a Ti por meio do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe.